Para começar, a Polícia Federal tem sido criticada por integrantes da oposição e por internautas pela condução das investigações sobre o escândalo do Banco Master e também do INSS. Seguindo a mesma linha adotada com Daniel Vorcaro, investigadores sinalizam que devem rejeitar propostas de delação premiada sobre o roubo dos aposentados, alegando que os principais pivôs dos casos não conseguiram apresentar provas robustas ou novidades em suas propostas. No início de maio, a Polícia Federal trocou a equipe responsável por investigar o escândalo do INSS, o que gerou o pedido de explicações do ministro André Mendonça para apurar se houve interferência indevida nessa investigação. Tanto com o Master quanto com o INSS, a Polícia Federal está apostando na análise de celulares e documentos que foram apreendidos para tentar desvendar os crimes que lesaram em bilhões de reais muitos brasileiros. Chamar os nossos comentaristas, o Roberto Mota já está ao vivo, conectado com a gente. Mota, seja muito bem-vindo, uma ótima noite a você. O que o caso do Master, o caso que envolve as fraudes nessa instituição financeira, Banco Master, Daniel Vorcaro como sendo a figura mais comentada, e o roubo dos aposentados, né? As fraudes no INSS, também aquela figura conhecida como careca do INSS. O que esses casos têm em comum? E por que muitos se voltam contra a Polícia Federal, apontam o dedo e criticam a maneira como a Polícia Federal tem conduzido as investigações e também as tratativas para fechamento de delação premiada? Essencialmente porque quase tudo que o cidadão sabe sobre esses escândalos, ele soube através de vazamentos. Boa noite, Caniato. Boa noite aos meus colegas de bancada, boa noite à nossa audiência. O comentário que eu queria fazer já foi feito por um cidadão chamado Sérgio, que colocou esse comentário em um dos sites que deu essa notícia. Vejam o que Sérgio disse. A impressão que se tem é que a Polícia Federal e a Procuradoria querem delações seletivas, ou seja, que não atinjam o petismo e seus aliados. Se a delação atingir a direita, diz Sérgio, não há necessidade de provas, somente a palavra do delator é suficiente. Ao passo que, para atingir o petismo e seus aliados, nenhuma prova é adequada. Investigação da Polícia Federal sobre as fraudes no INSS, os desvios que ocorreram no Instituto Nacional de Previdência Social e também no Banco Master, né? O caso que envolve as fraudes no Banco Master, vamos chamar, o Diego Tavares está com a gente, né? Diego, seja bem-vindo, uma ótima noite a você. Quais aspectos das investigações são comuns e acabam gerando uma série de questionamentos por parte daqueles que analisam essas apurações que ainda estão em curso? A Polícia Federal tem conseguido atingir o seu objetivo e o insucesso nesses acordos de delação, pelo menos nessas negociações, isso indica alguma coisa? Bem-vindo. Muito obrigado, Caniato. Seguramente o que une esses dois casos é que nos dois nós temos grandes figuras da nossa República envolvidos, para a tristeza do povo brasileiro. Boa noite a você, boa noite aos meus colegas de bancada e principalmente a nossa audiência aqui dos Pingos nos Is. Sempre um prazer fazer parte desse programa. Caniato, como eu disse, esses dois escândalos envolvem profundamente pessoas muito influentes, pessoas que ocupam cargos no alto escalão da República Brasileira, senadores, enfim, parentes de políticos, magistrados, toda sorte de grande autoridade está imersa ou no escândalo do INSS ou no escândalo do Banco Master, e talvez esse seja o grande fator que faça com que algumas instituições, ou pelo menos algumas pessoas dentro das instituições, não sintam-se tão engajadas em chegar a algum lugar com as investigações, que é outro ponto que também chama muita atenção, né? É óbvio que, como advogado, eu preciso defender aqui o cumprimento da lei. E investigação tem lei, processo tem lei, ninguém pode ser condenado sem o devido processo legal. Nós temos experiências traumáticas na República nesse sentido.
Mas é no mínimo curioso que num país tomado pela corrupção, como é o Brasil, conteste-se mais a investigação do que o mérito daquilo que está sendo investigado. E é a partir de um processo gradual dessa contestação, desse foco no campo equivocado de determinados casos, que nós sofremos esse processo de normalização do absurdo. Ora, o caso do INSS, por exemplo, parece já ter caído no esquecimento das pessoas. Ninguém mais fala sobre isso. Nós aqui da Jovem Pan, com um jornalismo sempre muito independente e responsável, trazemos isso à baila eventualmente, mas nós não vemos mais esse debate tomando conta da sociedade. Assim como o caso Master também, pontualmente vai deixando capítulos para trás, vai deixando partes importantes e principalmente pessoas importantes envolvidas para trás. Então, nós não podemos nos dar ao luxo de nos esquecermos de nenhum desses dois casos. E para isso é fundamental que a Polícia Federal tenha liberdade para o desempenho das investigações, não se prenda à figura dos possíveis réus para saber se uma delação tem que avançar ou se uma delação não pode ser admitida. O fato é que o Brasil precisa de respostas sobre o INSS, que talvez tenha batido o recorde como o maior escândalo de corrupção da história do Brasil, que é outra coisa que, infelizmente, o Brasil não cansa de fazer, né? Dobrar a aposta em relação ao volume de dinheiro utilizado nesses esquemas, e também sobre o caso do Banco Master, que é já o maior escândalo do mercado privado e talvez também um grande escândalo de corrupção acerca do dinheiro público. Nós precisamos de respostas sobre isso, e para que as respostas venham, todos os que são citados precisam ser emparedados e investigados profundamente. Não dá para negligenciar isso, não dá para normalizar o absurdo que é ver esses dois casos indo para a gaveta pelo simples fato da rejeição de delações premiadas. Isso precisa ser investigado e o Brasil precisa de respostas. Cristiano Beraldo também com a gente nesta edição de Os Pingos dos Is, como todos os dias. Beraldo, seja bem-vindo. Uma ótima noite a você. O fato de figuras importantes de instituições da República ou seus familiares aparecerem ou serem citados no âmbito das investigações desses dois casos, fraude no INSS e também a gestão fraudulenta do Banco Master, isso ajuda a explicar o insucesso nas negociações para fechamento da delação premiada? Boa noite, bem-vindo. Boa noite, Caniato. Boa noite, Mota, com quem comecei hoje o Jornal da Manhã, logo cedo. Boa noite ao Diego Tavares, ao Bruno Musi e à audiência que privilegia os Pingos nos Is todas as noites aqui na Jovem Pan. Caniato, veja, a gente tem, sim, um impacto efetivo quando aparecem esses nomes ligados a grandes autoridades do país, tanto no caso do INSS quanto no caso do Banco Master. Mas o problema, no meu entendimento, não é esse. A Polícia Federal do Brasil é uma das instituições mais tradicionais e respeitadas que temos. Tem nos quadros da Polícia Federal pessoas que merecem todo o nosso respeito, que fazem um trabalho árduo, exatamente como juraram fazer quando assumiram as suas posições na Polícia Federal. O problema que a gente vive hoje é outro. O problema é que instituições de Estado foram transformadas em instituições de governo pelo governo Lula, pelo Partido dos Trabalhadores. A atuação da Polícia Federal, que nós vemos hoje, em que o seu diretor-geral confraterniza com uísque de 3 milhões de reais com alguém que está atrás das grades e que ele se sente na condição de permanecer no cargo e os seus superiores o mantêm no cargo. Caniato, isso é de enlouquecer. Nós temos grandes autoridades do atual governo citadas, expostas. Ministro das Minas e Energia foi relatado que recebeu 20 milhões de reais de Caixa 2 na campanha. Além disso, houve também citação de que projetos na área de mineração do Daniel Vorcaro foram ajudados pelo atual ministro. Ele pode ser inocente, eu não estou aqui dizendo que ele é culpado, mas não sair do cargo para se defender é absolutamente louco e mostra como hoje no Brasil não há mais nenhum resquício de moral, de dignidade dessas pessoas que ocupam o poder. Pois bem, voltemos ao caso com a Polícia Federal.
há dentro da Polícia Federal pessoas que estão sendo usadas por esses servis, essas pessoas que baixam a cabeça e aceitam participar desse processo de transformação da Polícia Federal numa instituição que persegue inimigos do poder. Porque é inexplicável até agora que todas as operações que saíram são contra os adversários do atual governo. Se nós sabemos que o próprio presidente da República disse a Daniel Vorcaro para não vender o seu banco por R$1, que era para ele aguentar firme e fazer um negócio com o BRB. Encontros fora da agenda, confraternizações aos milhões de reais com essas figuras poderosas do atual governo e não acontece nada com ninguém? É só com aquelas pessoas ligadas à oposição do atual governo? Então, Caniato, infelizmente, a gente muito desqualificada, tomando decisões que machucam esta credibilidade centenária da Polícia Federal. Eu lamento, é uma pena que se crie no Brasil esse clima de perseguição, esse clima de Venezuela, esse clima de país que não tem absolutamente nenhum resquício de equilíbrio institucional, gente desqualificada exercendo cargos de poder sem ter dignidade, sem ter caráter, sem ter moral para fazê-lo. E aí dá nisso. Esse carnaval, essa festa, vaza a conversa do Vorcaro com a noiva, coisas íntimas que não tem absolutamente nada a ver com o que se está pesquisando. Veja tudo que vai acontecendo, é um vazamento aqui, outro acolá, aí pega o Daniel Vorcaro, aí é presídio de segurança máxima, depois tira, aí vai para Papuda, aí tira, vai para a Polícia Federal, aí a Polícia Federal ameaça que vai voltar para... Que história é essa? Então, preso tem que estar lá. Você cumpre determinados requisitos, você vai preso no lugar. Não existe isso de ficar passeando com preso para lá e para cá. Isso é tortura venezuelana. Isso não é justiça. Então, Caniato, me preocupa muito assistir a tudo que está acontecendo e ver que tem muita gente que fica excitado quando vê a notícia, quando vê a manchete, aí acha que está tendo justiça no Brasil. Estão sendo enganados. Estão todos nós sendo enganados por gente que está lidando com esses casos meramente para se proteger os seus patrões e atacar os adversários. É isso. Deixa eu chamar o Bruno Musa, só para a gente fechar esse primeiro giro, os apontamentos dos nossos comentaristas. Musa, seja bem-vindo. Ótima noite a você, excelente semana. Agora, Musa, essa insatisfação sobre a condução da Polícia Federal nesses dois casos, Master e também INSS, essa insatisfação não reforça aquilo que vocês tinham falado lá atrás, que a população já tinha uma impressão, ou a população desconfiava que esses casos caminhavam para, entre aspas, dar em pizza, ou seja, não daria em nada, acabaria no fundo de uma gaveta. Agora, isso é preocupante, né, Musa? Porque, em tese, todos apostavam na transparência e no profissionalismo da Polícia Federal, né? Será mesmo, Caniato? Será que no seu íntimo esperávamos por tudo isso? Boa noite a você, Tavares, Mota, Beraldo e todos que nos assistem no Brasil. É um sentimento realmente de derrota que a gente tem, uma vez que a gente transforma, inclusive, em piada a tal da pizza que todo mundo espera. Veja, muito interessante isso. Sábado eu estava na festa junina da escola da minha filha e duas pessoas que trabalham lá, que são policiais militares e fazem bico ali durante a escola ao longo dos dias, né? Então eu encontro eles todos os dias e pediu que mandasse um abraço a todos aqui, Assis e Maciel, um grande abraço a eles, um sentimento que eles me passaram de cansaço. Saímos de casa todos os dias, temos que ter mais de um emprego, não sabemos se vamos voltar porque podemos tomar um tiro, mas em contrapartida, a grande casta da burocracia brasileira, essa continua protegida pelas próprias leis que eles escrevem e eles mudam a própria Constituição para que eles continuem ali, salvaguardados e dentro de suas residências sustentados por todos nós, com todas as benesses possíveis, mudando a lei, fazendo contratos, tomando uísques importados, trazendo mais pessoas para sua volta, delações como essa, que deveriam ser técnica, ora, não me apresentou nenhum valor agregado, uma vez que tudo que você me mostrou, a gente já sabe por conta das conversas do WhatsApp.
que foram vazadas e se tornaram públicas. Você não tem valor agregado, cadeia, tchau, até você querer apresentar alguma coisa como manda a Constituição. Não apresenta mais nada, cumprir a sua pena, a pena de verdade, uma pena de verdade. Não um sexto da pena, ganhar benesse se você virar artilheiro no domingo no jogo de futebol da cadeia. Não, cumprir uma pena de verdade como tal criminoso que lesou bilhões de reais com o maior escândalo que o Brasil já enfrentou do sistema financeiro nacional, comprando grandes nomes da República Brasileira, de todos os poderes. E aí tem muita gente que acha que isso não é acabar com a democracia. Agora, como é que uma Polícia Federal ou uma Procuradoria-Geral da República, eles podem entrar em confronto com relação a essa delação? Se não agrega valor, e agregar valor é, como muito bem disse o Tavares, ou seja, o Brasil precisa saber tudo isso. O Brasil, sem saber, financia tudo isso. Financiou boa parte desse dinheiro que foi para comprar políticos, financiou boa parte desses contratos, tirado dinheiro dos nossos bolsos através dos impostos, que deveriam, assim acreditam, os mais, digamos, românticos, que o Estado deveria trazer algum tipo de benefício. Alguns ainda acreditam nisso. E me chamou muita atenção uma frase que o Tavares falou que eu concordo genuinamente com ele. Aqui no Brasil, nós contestamos toda a investigação e deixamos de lado quem está sendo investigado. Muitas vezes aquele que mostra o caminho da corrupção, que diz, olha lá, ali tem uma determinada corrupção, que pode ser um policial federal, que pode ser alguém da Defensoria Pública, qualquer pessoa, esse passa a ser o investigado e retirado do jogo. Então é um país onde invertemos todas as lógicas, onde a moralidade não representa mais nada. Então volto na tua pergunta inicial, Caniato, quando você falou, não deveria ser ao contrário, a tal confiança nessas instituições? Deveria, mas isso aqui é Brasil, num Brasil onde não se confia em absolutamente nada e infelizmente as pessoas aprenderam até fazer piada do tal vai dar em pizza. Esse é o triste Brasil do PT de mais de 20 anos comandando essa nação. Pois é, deixa eu voltar com todo mundo na tela, Cristiano Beraldo, Roberto Mota, Bruno Musa e também o Diego Tavares. A gente faz mais um giro. Mota, eu me lembro que logo quando nós falávamos sobre o caso do INSS e também sobre o Banco Master, você se colocava como uma pessoa muito cética em relação à resolução desses casos. Você mantém o mesmo ceticismo? Você acha que, a depender da alteração de figuras em postos de comando das instituições, poderá haver uma reviravolta? Ou os tais vazamentos que você mencionou, que nós acompanhamos, algum vazamento pode determinar o avanço célere de alguma investigação? Ou você acha que esse conjunto de informações que já foram divulgadas indicam que o fundo da gaveta talvez seja o caminho para essas investigações? Caniato, é importante eu deixar a minha posição bem clara aqui. Eu não acho que você muda um sistema podre com o próprio sistema. Na última semana eu tive duas conversas importantes. Uma foi com o Orlando. Orlando é motorista de táxi e ele me transportou hoje e ele me fez aquela pergunta que todo mundo faz. Tá? Mota, a gente já não aguenta mais. Onde está o limite? Quando é que nós vamos ver uma mudança? E eu respondi para ele, Orlando, eu não sei quando e nem como, mas eu não tenho dúvida nenhuma de que essa mudança virá. E a outra conversa que eu tive foi com uma magistrada, uma das pessoas mais excepcionais e honradas que já exerceu a magistratura nesse país. E ela me disse, Roberto, eu não tenho dúvida de que nós vamos ver a anulação completa da maioria das coisas que foram feitas nesse país nos últimos anos. E eu, por um lado, fico feliz, porque a justiça vai ser feita, por outro lado, eu fico triste, porque esse país vai passar anos acertando as contas e indenizando as pessoas que foram prejudicadas pelos absurdos que aconteceram. Então essa é a minha posição. Eu não acredito que o sistema vá mudar a si próprio,
mas eu acho que nós chegamos numa situação insustentável e insuportável, que não vai durar para sempre. Agora, quando essa situação vai mudar ou como, eu não faço a menor ideia. Pois é, deixa eu passar para o Diego Tavares, içando um aspecto destacado pelo Mota. Tavares, eu me lembro aqui, a época do sorteio de André Mendonça para relatar os casos, inclusive ele é o relator dos 2 casos, né, da apuração dos 2 casos no Supremo Tribunal Federal. Muitos enalteciam, destacavam a independência dele, havia até um certo otimismo no ar, não digo só aqui, em muitos lugares apontavam para a possibilidade de uma investigação que pudesse chegar aos responsáveis pelas fraudes. Pois bem, mas também há muita gente com o pé atrás em relação à maneira como as coisas estão colocadas, né? A disposição das peças nesse tabuleiro. Isso que o Mota destacou, na verdade, uma fala de uma magistrada nessa conversa que ele teve, isso eu também já escutei de outras pessoas, principalmente operadores do direito, que os casos poderiam ser anulados, não em sua totalidade, mas pelo menos algumas partes, em função de erros cometidos durante o percurso. Você também aposta nisso? Sem dúvida nenhuma, Caniato. Inclusive, eu me lembro que uma das minhas primeiras participações aqui na Jovem Pan estava mais ou menos no contexto do 8 de janeiro. A questão do 8 de janeiro estava muito efervescente ainda, o debate estava muito acalorado sobre isso. E eu me lembro que desde então eu já dizia que possivelmente nós teríamos uma onda de anulações gigantescas a respeito desse caso, tal como nós acompanhamos em muitos outros casos do passado, na Lava Jato, no caso do Mensalão, porque nós temos um problema que não é inerente às pessoas, aos magistrados, pelo menos em grande parte. Nós temos um problema que é estrutural, de como a justiça tem funcionado no nosso país. Ora, veja só, o caso do INSS, por exemplo, tem nuances no STF que deveriam estar na primeira instância. O caso do 8 de janeiro, a mesma coisa. O caso do Banco Master também, ao que parece, não deveria ter como foro inicial o Supremo Tribunal Federal. Então, por que é o Supremo Tribunal Federal que dá início e faz com que tramitem e julga todas essas ações? Ora, o que aparenta é que é em razão da importância institucional desses casos, o condão que cada um desses casos tem de abalar severamente as estruturas de muitas das instituições da República. Então, ao que parece, colocar esses casos em trâmite no Supremo Tribunal Federal é uma forma de conter os potenciais danos que esses casos podem causar. E isso sem dúvida nenhuma, quando existe uma condição institucional diferente, quando as instituições estão de fato observando aquilo que dispõe a Constituição, aquilo que dispõe o devido processo legal, não tem como conduzir esses casos, mesmo após julgados, às anulações. A regra do jogo é muito importante. Eu me lembro que foi na sexta-feira ou na quinta, que nós discutíamos a questão da extradição da Carla Zambelli e qual foi a conduta da justiça italiana ao examinar o processo. Não deu nem para chegar no mérito, nem chegaram a avaliar o que a Zambelli fez ou deixou de fazer. Mantiveram ela em solo italiano porque, ao que parece para a justiça italiana, a justiça brasileira não estava observando o processo, não observa a regra do jogo. A regra do jogo, quando nós falamos de direito, importa tanto ou mais que o próprio jogo em si, porque se há um vício, uma inobservância na regra, não importa qual que foi o crime cometido, não importa o tamanho da corrupção, não importa o quão mau caráter é a pessoa que está sendo julgada. Se não observa a regra do jogo, o destino desse criminoso é sempre a rua. Nós precisamos observar sempre, e principalmente quando nós falamos desses crimes de corrupção, o devido processo legal. Enquanto o Brasil, as instituições brasileiras não reconhecerem a importância de observância da lei no que tange o processo, no que tange a observância das regras que devem permear um processo judicial, infelizmente nós nos aprofundaremos nessa alcunha de país da impunidade e principalmente no país da insegurança jurídica. Seguiremos perdendo investimento, seguiremos perdendo a reputação das nossas instituições perante a própria sociedade brasileira, única e exclusivamente porque aqui se altera a regra considerando quem está sentado no banco dos réus e não aquilo que está escrito na Constituição Federal e em todo o arcabouço legal infraconstitucional. É interessante essas avaliações e considerações do Tavares. Deixa eu fazer uma rápida parada.
Agora faremos um break para as pessoas que nos acompanham pela rede de rádios. Mas eu sigo aqui com os nossos comentaristas. Deixa eu passar para o Cristiano Beraldo. O Diego Tavares menciona impunidade e insegurança jurídica. Mas há uns anos a população brasileira abriu os olhos, né? Ficou surpresa com o combate à corrupção, né, Beraldo? Muita gente poderosa sendo condenada, indo para trás das grades. E aí a história mostrou o que aconteceu, muitas reversões. E aí eu chamo a atenção para um assunto que até a gente chegou a debater há algumas semanas, um levantamento feito por aquele Instituto Atlas Intel, indicando que para quase 60% da população brasileira, né, naturalmente na amostra que foi realizada e levantada por esse instituto, a corrupção é o principal problema do país. Eu acho que quase 60%, era alguma coisa, 59, alguma coisa. É pendular, né? As coisas vão e voltam, mas em algum momento, há uns anos, talvez há uns 10 anos, a população tinha a impressão de que o combate à corrupção funcionava. As coisas mudaram. Na verdade, eu não acho que as coisas vão e voltam, não, Caniato. Eu acho que o Brasil tem um modo de funcionar em que a corrupção e outros crimes são incorporados ao cotidiano. Porque nós temos muitas pessoas que ficam... Vamos lembrar lá da época do impeachment, né? As pessoas iam para a rua e fora corrupto, cadeia para todo mundo e tal, não sei o quê, era Lava Jato ali acontecendo. Só que aí, no dia seguinte, às vezes essa pessoa, ela estava ali fazendo um negócio sem nota, porque ela queria pagar mais barato. Ela estava pegando o carro da empresa e ela estava indo para a praia com os filhos no carro da empresa, ou estava usando a impressora do escritório para imprimir o trabalho de escola dos filhos, recebendo presente de um fornecedor. Essas coisas estão incorporadas ao cotidiano brasileiro. Quando a gente observa a Lava Jato, essa era uma avaliação que eu fazia à época, você tinha ali todos os grandes empreiteiros do Brasil que tinham relações de décadas com o poder público brasileiro, se tornaram grandes conglomerados de negócios e todos eles ficaram ali expostos com as práticas que incluíam corrupção aos muitos milhões de dólares, inclusive. Quando isso aconteceu, se a gente olhasse para o Brasil, havia uma onda de indignação brutal. Até porque as informações que foram reveladas, com provas concretas, com imagens, com as contas, com as malas de dinheiro, etc., aquilo causou uma indignação muito grande na população. Só que o que o Brasil fez naquele momento para mudar a sua forma de operar? Nada. Era a 13ª Vara de Curitiba, com um grupo do Ministério Público do Paraná, Ministério Público Federal, que fez um trabalho e que depois esse trabalho foi todo desfeito. Enquanto esses grandes empreiteiros estavam presos, viram os seus contratos serem encerrados, estavam impossibilitados de fazer novos negócios, outros empreiteiros dispostos a pagar dinheiro de corrupção estavam na fila esperando. E não se enganem, não acabou a corrupção em obras do Brasil. Tanto é que a gente reporta aqui, dia após dia, suspeitas, indícios, acusações de emendas parlamentares que são transferidas do parlamentar para algum município para realização de obra que tem superfaturamento, que tem desvio de dinheiro, porque assim continua sendo o Brasil, Caniato. Então, se nós não tivermos uma revolução no Brasil, na educação, onde nós possamos ver um Brasil que funcione de uma outra maneira para criar novas referências a uma juventude que queiramos, eu estou com Mota nessa, eu não sei exatamente como isso vai acontecer, mas obrigatoriamente vai acontecer, porque nós precisamos que as próximas gerações cresçam com referências completamente diferentes do que os jovens de hoje tiveram. O Brasil continua sendo um país inviável, o Brasil continua estrangulando o empresário, o Brasil continua roubando o trabalhador, o Brasil
vai fantasiando as notícias. Aliás, esse final de semana achei ótimo, né? Tinha notícia. O espírito empreendedor do brasileiro está fazendo com que se troque a CLT do primeiro emprego por uma empresa. Quando, na verdade, não tem emprego de CLT. O jovem está lascado. O jovem tem que se virar. Ele vai fazer qualquer negócio, ele vai vender qualquer coisa. Quando ele chegar num determinado padrão que ele não conseguir mais operar sem ter um CNPJ, ele vai abrir o CNPJ. Mas não é porque ele decidiu ser empreendedor. Parece que todo mundo saiu de Harvard, de Stanford. Vou empreender na área de tecnologia. Não, o brasileiro é um sobrevivente. O brasileiro faz qualquer coisa para conseguir colocar comida na mesa. E aí depois vem o governo, cheio de razão, de autoridade. O nosso plano está dando certo. Dando certo uma pinóia. Nós continuamos com o mesmo problema de sempre. Precisamos refundar o Brasil e criar novas referências morais para que aí sim mude a relação que o próprio brasileiro tem com o ambiente público, com o seu próprio país, com o seu estado, com a sua cidade, com o seu bairro, com o seu condomínio. Enquanto as pessoas nem forem à reunião de condomínio, que é o lugar que elas moram, eu realmente não tenho esperança de que elas vão ficar efetivamente comprometidas num processo eleitoral, que é um instrumento que a gente tem para mudar as coisas.